pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um conteúdo da matemática básica e vamos estar falando sobre função exponencial, um importante conceito da matemática, onde já estamos tratando desde a equação exponencial e agora entrando em função exponencial. Vamos aqui entender sobre o assunto. Aqui estou trazendo para vocês a definição e uma condição de existência para a função exponencial. Função exponencial é aquela onde a variável, que seria a incógnita, está no expoente. Muito bem, tratamos de alguns tipos de função, por exemplo, essa função aqui, ó, essa função. Tratamos também de função como esta aqui, ó, por exemplo, é outro tipo de função. No caso dessas duas, essa é a função afim, função do primeiro grau. E essa aqui, função quadrática, função do segundo grau. Veja que a incógnita, a variável, ela não está no expoente. Veja que nesse caso aqui não tem expoente, mas aqui tem o expoente 2. Ela não está no expoente. Que tipo, então, de função é essa em que a incógnita, a variável, está no expoente? Uma do tipo assim. Isso aqui, ó, é uma função exponencial, onde a incógnita, a variável, o x, a gente sempre trata, geralmente, a incógnita utilizando a letra x, está no expoente. Isso daqui, ó, é uma função exponencial, ok? Então, a definição é essa. A função exponencial é aquela onde a variável, o x, a letra, a incógnita, ela vai estar no expoente. Olha só a definição. A função de f, que vai de r em r, que está dentro dos números reais, dada por f de x igual a a elevado a x, onde o a, que seria a base da função, ele tem que ser diferente de 1 e também tem que ser maior que zero. É denominada função exponencial de base A e definida para todo x real. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, a reta numérica. Nossa reta numérica. Vou colocar aqui, ó, o zero. Muito bem. Do lado esquerdo do zero, nós temos os números negativos. Ok? Os números inteiros negativos. Do lado direito do zero, nós temos os números positivos. Ok? E dos dois lados, obviamente, sabemos já que irão para o infinito. Muito bem. No caso da função exponencial, a condição de existência é essa. Primeiramente, o expoente, é no expoente que está a variável. Uma das condições de existência é essa. Se a variável não estiver no expoente, não está se tratando de função exponencial. Portanto, essa é a primeira situação. No expoente é que vai estar a variável. Outra coisa, a base, ela não pode ser 1 e tem que ser positiva, tem que ser maior que zero. Então, repare bem aqui, ó. No caso do A, não pode ser negativo. Então, vai ser daqui para cá. Tem que ser maior que zero. Pode ser qualquer número, mas desde que seja maior que zero. Pode pegar os números entre 0 e 1, ó, entre 0 e 1, qualquer um deles, ou seja, pode ser número decimal, a base pode ser número decimal, pode ser uma fração. No entanto, quando chegar no 1, tem que pular o 1, não pode ser 1. E após o 1, pode ser qualquer número inteiro, qualquer número real. Ok? Então, as condições de existência. A variável tem que estar no expoente. Isso é definitivo. Ok? E a base tem que ser maior que zero, ou seja, tem que ser do zero para cima, só que não pode ser 1. Ou seja, pode ser qualquer número de zero acima de zero, não pode ser zero, obviamente,
de 0 para cima, mas não pode ser 1, tem que pular 1. Pode ser o número 0,9999, mas não pode ser 1. Pode ser o número 1,00001, pode, mas não pode ser 1. Então a base, o número que ficará nessa posição, tem que ser positivo, tem que ser maior que 0, não pode ser 0, ok? E também não pode ser 1. Qualquer número depois do 0, tirando 1, pode ser aqui no lugar do A, pode ser a base. Vamos aqui, através desses exemplos, identificar aquela função que é exponencial e aquela que não é exponencial. Muito bem, vamos lembrar aqui, ó, eu tenho a base A e o expoente x. Para que se verifique que a função ela é uma função exponencial, a nossa incógnita, a variável, tem que estar no expoente. Tem que estar aqui no expoente. E a base, ela tem que ser maior que 0, ou seja, tem que ser positivo, mas tem que ser diferente de 1. Há uma restrição, a restrição à base aqui, ela tem que ser maior que 0, tem que ser positivo, e tem que ser diferente de 1. Ou seja, o número que vai estar aqui, nessa posição da função exponencial, pode ser um número que está entre o 0 e o 1. Pode ser um número decimal, pode ser uma fração, desde que seja positivo, ou seja, tem que estar entre 0 e 1, e pode ser qualquer número depois do 1. Qual que é a restrição? Não pode ser 0, tem que ser maior que 0, e tem que ser diferente de 1, ok? Nessa A que está atendendo aqui a condição de existência, por exemplo, a variável está no expoente? Está. O expoente aqui, ó, é o x. Ok. A outra condição de existência, a base é um número maior que 1, aliás, maior que 0? Sim, maior que 0, é o 3. E é diferente de 1? É diferente de 1. Então, sim, é uma função exponencial. Ok? Letra B. Temos aqui o expoente é uma variável, então está assim aqui na variável, está no expoente a variável, e a base é um número maior que 0, 1 sobre 2, pessoal, é 0,5. É só você pegar o de cima e dividir pelo de baixo, você vai ver que vai dar 0,5. E o 0,5 é maior que 0? Sim, é maior que 0. Ele é diferente de 1? Claro, ele não é 1. Então, atende a condição aqui do expoente, a variável está no expoente, e a base aqui, ó, a base é um número que é positivo e diferente de 1. Então, é, sim, equação exponencial, função exponencial. Ok? Outra situação aqui, ó. Veja que aqui eu coloquei f de x, aqui eu coloquei y. Já tratamos disso aqui no canal, quando falamos a respeito de funções, que tanto faz você colocar f de x como y, é a mesma coisa, tá bom? Isso aqui não vai fazer impedir que a função seja ou não exponencial. Bom, nós temos que olhar a base e o expoente. No expoente está tudo ok. O expoente, ali se encontra uma variável. E a base é um número maior que 0? 0,4 é maior que 0? É maior que 0. Qualquer número positivo é maior que 0. E ele é positivo, tá? Outra situação que tem que acontecer, é diferente de 1? Claro que é. Então aqui sim, atende a recomendação, então é uma função exponencial. Tudo bem? Vamos aqui para a situação D. Na situação D, a questão de expoente, ela não tem o expoente. A variável aqui, ó, não está no expoente. Então, de cara já dá para perceber que essa função aqui, ela não é uma função exponencial. Para que fosse uma função exponencial, para ser uma função exponencial, aqui a variável x deveria estar no expoente. Então, essa função, ela não é uma função exponencial. É uma função afim,
uma função do primeiro grau. Tudo bem? Bom, na letra E, atende à questão da condição de existência. Bom, nós temos um expoente aqui. O expoente não é uma variável, o expoente é 2. Tem no expoente aqui uma variável? Não tem. A variável, no entanto, ela é a base, não o expoente. Ó, x elevado a 2. Não está, por exemplo, assim, 2 elevado a x. Se estivesse assim, ó, a base seria um número inteiro e o expoente aqui a variável. Não está acontecendo isso. Está acontecendo o contrário. A base que é a variável. Então, não é uma função exponencial. Nesse caso aqui, ó, é uma variável elevada a 2. Por ser elevada a 2, é função quadrática, função do segundo grau. Muito bem. Bom, na questão F, bom, nós temos a questão da variável, sim, o x está na variável, ok? Mas não está atendendo outro requisito. A base tem que ser diferente de 1. E aqui, ó, a base é exatamente 1. Então, essa função não é uma função exponencial. Não é. Ok? Pessoal, é muito importante saber isso. Muito importante saber essa condição de existência. Porque se daqui você não entender, do que vem pela frente ficará mais difícil ainda. Então é muito importante você entender claramente a condição de existência para uma função exponencial. Muito bem. Na letra G, aqui, nós temos essa situação aqui. É uma situação em que eu posso dizer que é uma função exponencial? Não. Veja que a base tem que ser maior que 0. Neste caso, a base é 0. Não está atendendo, porque não pode ser 0. Tem que ser maior que 0. Não tem esse tracinho aqui embaixo que identificaria que também o 0 entraria aqui no intervalo. Então, por ser maior que 0, não está atendendo, mesmo que embora aqui no expoente esteja atendendo aqui, ó, a variável está no expoente, mas a base não atende o requisito de condição de existência. Portanto, não é uma função exponencial. Ok? E por fim a letra H aqui, ó, nós temos aqui no expoente a variável, está atendendo o requisito de condição de existência, porém não está atendendo na base. Veja, a base é um número negativo, menos 5. E todos sabemos que o número negativo é menor que 0. E para que atenda a condição de existência, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Por não atender aqui, ó, não é uma função exponencial. Aqui a base é um número menor que 0, quando na verdade teria que ser maior. Então, não é uma função exponencial. Vamos então agora a alguns exemplos, tá, de função exponencial aqui, uns exercícios no caso, né? Dada a função f de x igual a 9 elevado a x, ó, isso daqui é uma função exponencial. É um número maior que 0 e diferente de 1, onde o expoente tem uma variável. Determine. Eu quero saber o valor dessa função quando for f de 2. Quando eu colocar o 2 no lugar do x. Então vamos lá. Vou montar aqui, ó, 9. E no lugar do x irá o 2. O f de 2, ou seja, o 2 no lugar do x. Bom, 9 elevado a 2, 81. Ou seja, na função 9 elevado a x, no f de 2 eu vou obter 81. Ok? Agora aqui, ó. Lembre-se, pessoal, na base não pode ser número negativo e nem o 1. Mas no expoente pode ser qualquer número real. Ou seja, no expoente pode sim ser 0, pode ser negativo, pode ser qualquer número real, ok? Então, qual vai ser o f de menos 1 nesta função aqui, 9 elevado a x? Então, eu vou ter 9 elevado a menos 1, colocando menos 1 no lugar do x. Ora, quando eu tenho uma
uma potência onde o expoente é negativo, nós fazemos o seguinte: nós pegamos a base, isso eu já expliquei lá nas aulas sobre potenciação, tá? Já expliquei sobre a regra de potências. Aqui no canal nós temos a aula sobre isso. Então eu pego a base e penso no número que é inverso multiplicativo dessa base. O inverso multiplicativo do 9 é 1 sobre 9, certo? O inverso multiplicativo do 9 é 1 sobre 9. E o que eu faço com o expoente? Ele virá aqui como expoente do 9, só que positivo, ok? Isso aqui então vai dar um 9. Só recapitulando essa parte que é importante, quando você tem uma potência que tem um expoente negativo, pessoal, nós, antes de calcularmos isso daqui, nós primeiro, nós aqui, verificamos o valor que é o inverso multiplicativo da base. O inverso multiplicativo de qualquer número é 1 sobre esse número. Então, no caso aqui, é 1 sobre 2. E o que eu faço com 3 negativo? Ele vem para ser expoente do 2, só que agora positivo. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 8, que é 2 elevado à terceira, é 2 vezes 2 vezes 2, tá? Eu não vou entrar no mérito minuciosamente sobre isso daqui, porque temos uma aula sobre isso. Recomendo você dar uma olhadinha na playlist, tem as aulas de potenciação. Dê uma olhadinha para você dar uma lembrada lá, porque é importante isso daqui, tá? Muito bem. Agora, qual será o valor da função no f de 0,5? Então, 0,5 vai aqui no lugar do x. Pronto. Como eu disse, no x pode ser qualquer valor, desde que seja número real. Qualquer valor, tá? Bom, aqui nós podemos fazer o seguinte. Podemos transformar o 0,5 em uma fração. O expoente aqui é um número decimal. Então, eu vou transformar o 0,5 em fração. E a fração é 1 sobre 2. Professor, como é que você sabe que 0,5 é 1 sobre 2? Bom, se você transformar o 0,5 em fração, isso aqui também temos a aula aqui no canal sobre transformar a fração em número decimal e vice-versa. Nós copiamos o número sem a vírgula. E como a direita da vírgula para a direita tem apenas uma casa, colocamos um zero aqui e um. Se tivesse duas casas, por exemplo, se fosse assim, seria 2 zeros aqui. Pronto. Depois disso, o zero aqui torna-se em vão, não precisa do zero. 5 décimos, simplificando aqui a fração, você vai obter 1 sobre 2. Agora, por que eu transformei em fração? Isso daqui vai se transformar numa radiciação. Olha só. Você vai abrir aqui o radical, ok? Você vai colocar a base dentro, a base da potenciação. E o que eu faço com o expoente, professor? O numerador vai estar aqui como expoente do 9. E o denominador, que é o 2, vai ficar aqui, ó, no índice da raiz. Ou seja, isso daqui é uma raiz quadrada. Quando temos o 2 aqui, e geralmente na raiz quadrada você não põe nada, não precisa colocar o 2, mas é o 2 que está ali, isso daqui é a mesma coisa que raiz de 9. Porque 9 elevado a 1 é 9. E aqui, ó, se tem o 2 aqui, não precisa pôr. E quanto é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Então, quando eu coloco 0,5 no lugar do x, fazendo esse caminho, eu vou obter 3 aqui, ok? Finalmente, o último exemplo aqui, ó, a letra D, eu tenho o f de 0. O 0 vai estar no lugar do x. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9 elevado a 0. De novo, recapitulando. A base aqui é o 9.
O 9 não pode ser 0, o 9 não pode ser negativo, não pode ser menos 9, por exemplo. A base aqui, ó, não pode ser 0, não pode ser número negativo e não pode ser 1. Ok? Mas o x pode ser qualquer valor real, qualquer número real. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser negativo. Então aqui, ó, colocando o 0 no lugar do x. Já sabemos que quando temos uma potenciação de qualquer base, mas no expoente está o 0, então o resultado vai ser 1. Ok? Pessoal, é muito importante você estar dando uma olhadinha sobre as regras de potência. Dá uma olhadinha, não custa nada, assista as aulas lá, procura aqui no canal Potenciação. Assista todas as aulas sobre potenciação. Temos também aulas sobre equação exponencial, que é, vamos dizer assim, uma introdução a isso aqui. Se você não tiver bem esclarecido a respeito de potência e também de equação exponencial, você não vai conseguir entender isso daqui. Então eu estou recomendando que você assista essas aulas e depois venha também assistir as daqui. Você que quer aprender, quer essa ajuda nas suas tarefas escolares, continue participando do nosso curso, inscreva-se no canal. Vamos ter, além dessa aqui, vamos ter outras aulas a respeito, inclusive vamos ter gráfico de função exponencial. Então é um conteúdo importante, muito solicitado por aí, e eu tenho certeza que se você levar a sério as aulas aqui no YouTube, vai ser de grande valor, de grande valia, as aulas aqui, para ajudar você como apoio nas suas tarefas escolares. Então, assista às aulas que já tivemos aqui, principalmente de potenciação, de equação exponencial, e também as próximas, as seguintes, que estaremos falando a respeito ainda de função exponencial e também sobre gráfico de função exponencial. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho, clica no sininho, para que quando sempre tivermos a aula aqui disponível, você seja avisado. Gente, leva a sério, porque eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. E, no caso, se você tem realmente o interesse, porque você está fazendo, você está fazendo os estudos aqui pelo canal, porque você está se preparando para um concurso, ou então até para atividades escolares, leve a sério, então você vai verificar que vale a pena, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero você para a próxima aula.